Pessoal, pronto aí? Bora lá? Na aula de hoje nós vamos falar de um filósofo escocês chamado Adam Smith. Já ouviram falar dele? Ele que viveu de 1723 a 1790. Isso aqui é que século? Século XVIII, né? Adam Smith é considerado o pai do liberalismo. O que é o liberalismo? O que é o liberalismo econômico? Oi? É uma corrente filosófica que defende a liberdade dos mercados. Ou seja, para o liberalismo econômico, o Estado não deve intervir na economia. A economia deve ser regida pelo quê? Pelas leis do mercado. Quais são as leis do mercado? As leis básicas do mercado. A lei da oferta e da procura ou demanda. É isso que vai determinar os preços dos produtos. Quanto mais a oferta de um produto no mercado, o que acontece com o preço desse produto? A oferta tem muito produto. Agora, quando tem muita procura, muita demanda por um produto, o preço geralmente aumenta. Então, quando tem muita oferta, muita mercadoria, muito produto no mercado, a tendência é os preços desse produto caírem. Quando tem muita gente procurando um produto, a tendência é os preços desse produto aumentarem. Então esse é o liberalismo econômico do Adam Smith. A economia deve ser regida pelas leis de mercado, ou seja, pela lei da oferta e da procura ou da demanda. É ela que deve determinar os preços. O Estado não deve intervir na economia. Aqui o Adam Smith estava criticando o absolutismo, porque no absolutismo os reis tinham poder absoluto, inclusive sobre o comércio. Os reis determinavam os preços dos produtos, das mercadorias. Os reis proibiam o livre mercado. No absolutismo você só poderia comercializar com quem o rei autorizasse. Por exemplo, o nosso país, o Brasil, era colônia de Portugal. Como colônia de Portugal, o Brasil tinha que se submeter ao exclusivismo comercial, ou pacto colonial. O que estipulava o pacto colonial? O Brasil só poderia comercializar com Portugal. Tudo que a gente produzia aqui, a gente só podia vender para Portugal, no preço que Portugal queria pagar. Se tivesse outra nação, outro país, outro lugar querendo comprar os produtos brasileiros mais caros, ou seja, dando mais lucros para o Brasil não poderia vender para esses países, para essas localidades. Tinha que vender para Portugal, pelo preço que Portugal queria pagar. A mesma coisa na hora de comprar. O Brasil queria comprar alguma coisa da Europa. Tinha produtos e mercadorias mais baratos e de melhor qualidade em outros países. O Brasil também não poderia comprar esses produtos desses países. Tinha que comprar o produto mais caro e de pior qualidade de Portugal. Esse é o pacto colonial, o exclusivismo comercial estabelecido entre Brasil e Portugal. E é isso que o Adam Smith está criticando. Ele defendia o livre mercado, a não intervenção do Estado na economia. Naquela época, para tentar de alguma forma também impedir a entrada de produtos estrangeiros, os países recorriam ao protecionismo, ou seja, eles cobravam altos impostos dos produtos estrangeiros. Para quê? Para incentivar o mercado interno. E aí não havia livre comércio. Isso para Adam Smith prejudicaria a economia. Outra crença também do absolutismo.
de que a riqueza vem da terra ou das riquezas naturais. Era o metalismo, principalmente. Uma nação é rica quanto mais metais preciosos ela tem. O Adam Smith escreveu uma obra chamada A Riqueza das Nações. E para ele, o que transforma, o que torna uma nação um país rico, não é as suas riquezas naturais, não é as suas terras, não é os metais preciosos que ela tem, mas o que torna um país rico é o trabalho. Então o trabalho é a fonte da riqueza das nações. É o trabalho que transforma a terra, transforma as riquezas naturais, transforma os metais preciosos em riqueza. Então o que gera riqueza? O trabalho, e não a terra, não os metais preciosos, não as riquezas naturais. Porque se fosse assim, era para o país, o Brasil ser um dos países mais ricos do mundo. Por quê? A riqueza natural. O Brasil tem muita terra, tem muita riqueza natural, tem muitos metais preciosos. A mineração aqui é muito forte. Isso é chamado de commodity na economia. E as commodities geralmente são mais baratas no mercado. Por quê? Porque tem pouco valor agregado. Quanto mais você trabalha em cima de um produto tirado da natureza, mais você agrega valor a esse produto. Por isso os países que têm tecnologia são os mais ricos. A grande riqueza do Brasil não é a tecnologia. Por quê? Porque a gente não investe em quê? Em ciência. Não investe em ciência, em tecnologia, em pesquisa, em desenvolvimento. Aonde a gente deveria investir nisso? Quem produz ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento do Brasil? As universidades. E o Brasil investe pouco em educação, em formação, tanto de base, como ensino fundamental e médio, quanto em universidades. Por isso a gente não consegue produzir ciência e tecnologia de ponta, o que faria com que o trabalho brasileiro fosse melhor remunerado. E aí a gente vai ficar um eterno aí produtor de commodities. Aí vai ficar fazendo propaganda, o agro é pop, o agro é isso, o agro é aquilo. O agro é tudo do Brasil, né? É tudo por quê? Eles querem que continue sendo tudo. E enquanto o agro continuar sendo tudo do Brasil, a gente vai continuar atrasado. Porque commodity, todos os produtos comercializados no mercado internacional, commodity é o produto mais barato. Porque é o que tem menos trabalho envolvido e menos se agregou valor a essa mercadoria. Então ele é o pai aí da economia clássica, pai do liberalismo, e segundo ele as pessoas são egoístas. Elas agem por interesse próprio. Você acha que o padeiro acorda todo dia para fazer caridade de madrugada? Ele acorda todo dia de madrugada para ir lá fazer o pão, por quê? Você está pensando nele mesmo. Porque ele vai ser remunerado por isso. Ele não está pensando em fazer uma caridade, colocar o pão na mesa das pessoas, não. Ele está pensando em garantir o sustento dele, da própria família dele. Então ele está agindo por interesse próprio. Todo mundo faz isso. Vocês talvez não, mas eu acordei hoje cedo, inclusive antes da hora, não sei porquê, esse frio estava tão bom de dormir, acordei umas 20 para 6. Eu tinha colocado ela para despertar às 6h30. Falei, puta que pariu. Dá para dormir mais uma hora, não consegui dormir mais. Mas eu tinha que vir aqui hoje. Você acha que eu vim aqui hoje porque eu amo estar aqui com vocês, acordar cedo? Pensando no dinheiro, né, que eu vou receber. Porque esse dinheiro eu tenho que pagar a pensão dos meus filhos. E ter um monte de boleto para pagar. Então, é interesse próprio. Eu estou aqui, não é por caridade, é porque eu preciso. Pensando no meu próprio benefício. Então, com frequência, nós demandamos bens e serviços fornecidos pelos outros.
Então, por mais que a gente haja de interesse ou por interesse próprio, a gente precisa uns dos outros. E qual que é a melhor forma de você conquistar aquilo que você quer? Você fazendo aquilo que o outro quer. Ou que o outro precisa. Então você tem que buscar atender a alguma demanda. Algo que alguém está procurando, né? Então, com frequência demandamos bens e serviços fornecidos pelos outros e devemos, portanto, concordar em trocar bens ou dinheiro entre nós, de forma que ambas as partes se beneficiem. Por isso, o ser humano é um animal que faz barganha. Ou seja, eu quero uma coisa que eu não tenho. Mas eu tenho uma coisa que você não tem. Então, vamos trocar? Eu quero isso que você tem, você quer o que eu tenho. Então, é assim que o ser humano vive, fazendo barganhas, trocas, de acordo com o seu interesse próprio, não para fazer caridade. Então o mercado é a chave para a sociedade justa, né? As leis do mercado, na visão do Adam Smith. Com a liberdade proporcionada aí pela compra e venda de bens, os indivíduos podem aí desfrutar de vidas em liberdade natural e atender seus interesses, né? Então o maior aprimoramento das forças produtivas do trabalho parece ter sido resultado da divisão do trabalho. Aqui ele vai falar da manufatura. Qual que é a diferença da manufatura para o artesanato? O artesão ele fazia todo o processo de produção, desde extrair a matéria-prima até a finalização do produto. Na manufatura há uma divisão do trabalho. Ele pega o exemplo de um alfinete. Um artesão fazia 20 alfinetes por dia. Quando foi implantada a manufatura, ou seja, a divisão do trabalho, eles passaram a produzir 50 mil alfinetes por dia. Por quê? Um ia lá, tirava a matéria-prima, outro preparava a matéria-prima, outro transformava aquela matéria-prima que era o metal, né? Esticava, outro cortava, outro fazia a ponta, outro afiava, e aí pronto. Cada um fazendo uma parte, isso aumentou de forma considerável a produtividade. Depois ainda da manufatura vem a maquinofatura, com a revolução industrial. Aí a produtividade ela fica ainda mais exponencial, né? Então a sociedade civilizada em todas as épocas necessita da cooperação e da assistência de um grande número de pessoas. Quando essas pessoas dividem no trabalho, elas conseguem produzir muito mais. Então a linha de produção é uma incrível máquina de ganhar dinheiro, porque produz muito mais. Como ele dá o exemplo da agulha. Um sozinho, o artesão, conseguia fazer 20 por dia. Quando divide, põe 10 artesãos trabalhando, artesãos não, né? 10 indivíduos, cada um fazendo uma parte do processo produtivo, eles conseguem produzir 50 mil agulhas por dia, ou alfinetes. Mas só que tem um problema, né? Mas Adam Smith adverte contra os efeitos da desumanização sobre os trabalhadores. Por quê? Quando o artesão ele ia desde a retirada da matéria-prima até a finalização do produto, ele tinha consciência de todo o processo produtivo. Então ele tinha consciência daquilo que ele produzia. Com a divisão do trabalho, ele se desumaniza, porque ele faz só uma parte. Ele não consegue ver todo o processo produtivo. Então isso é um processo de desumanização aí sobre os trabalhadores, né? E depois o Marx também vai advertir, o Marx vai chamar isso aqui de alienação e reificação. Alienação por quê? Porque o indivíduo perde a consciência da produção do próprio produto. Ele faz só uma parte do processo produtivo. Então, ele não tem o controle sobre toda a produção. E aí ele se torna um mero empregado, um proletário, que, por conta disso, sofre um processo de desumanização, que o Marx chama de reificação. Então, o sistema capitalista, ele faz o quê? É um sistema fetichista. O que é fetichista? O fetichismo para o Marx.
Fetiche vem de magia. E a magia do capitalismo é transformar coisas em algo vital, ou algo que tem vida. Então os objetos, as coisas do sistema capitalista ganham vida, ganham alma, passam a ser mais importantes do que seres humanos. Por quê? Porque os seres humanos, eles são reificados, eles são transformados em coisas. Então há uma inversão de valores no sistema capitalista. O Marx vai falar depois, inspirado no próprio Adam Smith, que já atentava para isso. Desumaniza o ser humano, transforma o ser humano em coisa, só uma parte da máquina ali de produção de mercadorias. Enquanto a mercadoria ela ganha vida e passa a ter mais importância que o ser humano. Tanto que para garantir as mercadorias, o que se faz no sistema capitalista? Você pode tirar a vida de outra pessoa. Para proteger a propriedade privada, os bens. Então uma coisa vale mais do que uma vida humana. Então essa é a lógica que poderia desumanizar a humanidade, que não foi muito bem trabalhada pelo Adam Smith, foi melhor trabalhada depois por Marx, né? Então o sistema capitalista, ele produz a alienação, ele tira a consciência do trabalhador, transforma ele em coisa, e a mercadoria, que é coisa, ganha vida, ganha alma, passa a ser mais importante que o ser humano, na lógica do sistema. Ficou compreendido o pensamento do Adam Smith, hein, galera? Alguma dúvida? Tá de boa? Tranquilo? Favorável? Então, por hoje é isso aí.